Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Em primeiro lugar, eu queria hoje mandar um grande abraço para o meu amigo atualmente morando em Santa Catarina, o Luiz Felipe, que tem feito veementes críticas a mim no que se refere à minha admiração, segundo ele, sexual à civilização norte-americana. Bom, em minha defesa, a admiração não é nada sexual, mas sim, eu admiro os Estados Unidos em vários aspectos, outros não. Mas temos que reconhecer que a civilização norte-americana ela foi inovadora em vários pontos e no que se refere ao tratamento da economia em termos de livre concorrência e evitar que essa livre concorrência chegue a uma situação de oligopólio extremo ou monopólio, eles também são bem competentes. Eu estou falando isso porque hoje o Departamento de Justiça norte-americano entrou contra a Penguin Random House, a maior editora do mundo, em função dela estar adquirindo também uma outra editora gigante, que é a Simon & Schuster. Acho que é assim que se pronuncia, sou meio ruim em pronunciar línguas estrangeiras, vamos me desculpar. Mas o que acontece com essa fusão? O setor editorial norte-americano vai ficar tão concentrado nesse grande conglomerado da junção das duas empresas que a concorrência pode simplesmente deixar de existir. E é por conta disso que o governo norte-americano, através do seu Departamento de Justiça, está metendo a mão nesse vespeiro aí. Mas não é exatamente para tratar das questões norte-americanas que eu estou citando esse exemplo. Depois tem mais uma questão sobre isso. Eu estou falando sobre isso hoje porque no mesmo dia o CAD, nosso CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aqui no Brasil, está aprovando a partilha da Telefônica Oi celular entre a TIM, a Vivo e a Claro. O que significa isso, gente? Nós temos até esse momento 4 empresas operadoras de celular trabalhando no Brasil. E, em função da competição exercida por elas, os preços dos serviços de telefonia, de internet, caíram muito em relação ao que era antes, que nós tínhamos o sistema Telebrás, as companhias estaduais de telefonia, que ofereciam um serviço ruim, escasso e muito caro. Hoje, sem mentira nenhuma, tem mais celular que gente no Brasil. E agora, o que está acontecendo? Com a aprovação desse fatiamento da Oi, em vez de 4, passamos a ter 3 empresas disputando o mercado. Sendo que, quando essas 3 empresas adquiriram conjuntamente a Oi Celular, num leilão judicial que ocorreu no final do ano passado, lógico que elas têm uma combinação de mercado. Lógico que regionalizaram as linhas, enfim, mas o fato é o seguinte: a possibilidade de distorção competitiva no mercado de telefonia celular e internet móvel no Brasil aumenta muito. É bem provável que, se efetivamente o CAD aprovar essa situação, os preços desses serviços vão crescer em um futuro não muito longínquo. E aí, voltando para os Estados Unidos, existe uma grande operadora de telefonia nos Estados Unidos chamada AT&T. E ela se tornou, historicamente, lá nos anos 60, 70 e 80, uma toda poderosa, chegando a dominar cerca de, não lembro se é 94% ou 96% do mercado. Ou seja, praticamente um monopólio. E naquela época, existe nos Estados Unidos uma coisa chamada lei antitrust. Aplicaram essa lei, por quê? Porque a AT&T, a telefonia, não existia celular ainda, estaria sendo monopolista e monopólio tira
competição no mercado. E tirando competição do mercado, quem paga o pato é o consumidor. Então foi um exemplo lá dividido em 4 ou 6 empresas e com certeza o mercado brasileiro de telefonia e internet móvel seria muito mais competitivo e mais barato se, ao invés da concentração, tivesse essa desconcentração. Fica o alerta, espero sinceramente que a instância superior do CAD não deixe isso acontecer. Seria interessante que a Oi, se é para ser vendida, fosse vendida para uma outra operadora. Pode ser estrangeira, nada contra. Mas não pode concentrar, ou não deve se concentrar ainda mais mercado, porque os riscos para o consumidor são muito grandes. Um outro ponto que eu queria abordar hoje, pessoal, é a respeito da pandemia. Rio de Janeiro, como eu citei semana passada, está liberando o uso de máscaras. Outros municípios do Brasil já estão indo para o mesmo caminho. Minha avaliação pessoal, prematuro. Prematuro por quê? Porque a pandemia ainda existe, não está completamente sob controle e temos aqui mais um dado para reforçar o alerta que eu tenho dado. O Imperial College, acredito já que a Imperial e a College em inglês deve ser na Inglaterra, divulgou que cada infectado no Brasil nessa semana está transmitindo o Covid em média para 104 outras pessoas. Isso é uma taxa de contaminação. Na semana passada, essa taxa era de 68, ou seja, uma pessoa contaminava 68 pessoas. Aumentou isso, significa o quê? Significa uma nova disseminação ou uma aceleração da disseminação da doença, mesmo com o elevado nível de vacinação do país. Gente, eu sei que é um saco usar máscara, ficar tendo álcool gel no bolso, mas melhor isso do que a pandemia voltar com mais força, como está acontecendo na Rússia, na China, em outros lugares, e provocar aquele, para mim, incompreensível isolamento social, lockdown. Então, se os governos municipais realmente não voltarem ao bom senso, eu coloco para cada um dos que me escutam ou me assistem. Vamos continuar mais um tempo usando máscara, não se aproximando muito das pessoas, para garantir que esse surto, essa pandemia, ela seja debelada de uma vez por todas. Porque vai estar todo mundo liberado aqui no Brasil, chega carnaval, chega festas, aquela aglomeração, carnaval, todo mundo pulando, se abraçando e suando junto. Se a contaminação não estiver sob controle, olha, vamos entrar fevereiro, março do ano que vem, de novo com hospitais lotados e aumento do número de mortes. Então, para evitar isso, e principalmente evitar politicagem com o vírus, vamos nós, sociedade civil, vamos nós, pessoas físicas, cada um, botar na cabeça que ainda é importante nos assegurarmos de que nós não vamos ficar contaminados. Com máscara, com higienização e, eventualmente, proteger ainda as pessoas com mais fragilidade em relação ao vírus. A gente sabe que a vacina ela não é 100% eficaz, seja qual for ela, então vamos nos prevenir por mais algum tempo para garantir que esse flagelo seja debelado de uma vez por todas. Gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de quem me ouviu, quem me escutou. E, se gostou do que eu falei, por favor, botão do like, compartilhe o vídeo e, principalmente, se inscreva no canal. Eu estou fazendo todo o esforço para que o Fora de Curva continue crescendo
para garantir que esse material, esses conteúdos continuem sendo oferecidos para cada um de vocês. Muito obrigado, até breve e tchau.